Ops, estamos de volta com mais um Dicas do Grab, dando sequência na série Novidades do CorelDRAW X7. Hoje nós vamos falar sobre alinhamento, certo? Então nós estamos aqui com o CorelDRAW aberto, com a área de trabalho padrão, e eu já tenho um documento aqui, CDR X7 alinhamentos, com esse documento aqui, esse formato aqui deste documento, certo? Esse wireframe, podemos chamar assim, né, de um documento de um layout de uma página, ok? Então vou iniciar um novo documento aqui. Não vou me preocupar com as configurações de cores desse documento, certo? Porque nós vamos tratar só de alinhamentos. Então eu vou dar um duplo clique aqui na sombra da página, que seria o mesmo que fazer layout, configurar página, certo? É o mesmo caminho. Então vou dar um duplo clique aqui. Ele abre a janela tamanho de página. Vou direto à minha seção linha guias, vou em pré-definições e informo que eu quero exibir as linhas guias na margem de 1 centímetro e nas bordas da página. Então eu estou dizendo ao CorelDRAW que mostre para mim as linhas guias nesses pontos específicos. Pronto, está aqui as linhas guias na margem das páginas e a linha guia com 1 centímetro de distância nas bordas da página, ok? Com esse botãozinho aqui, ele exibe ou oculta as linhas guias, que no CorelDRAW X7 é chamado de diretrizes, certo? Então esse botão é para exibir as linhas guias. Então se nós vamos exibir linhas guias, então é interessante que o alinhamento dos objetos seja as linhas guias. Então nós vamos aqui alinhar a linhas guias, que são diretrizes, certo? Agora, então alinhar as diretrizes. Quando eu deixo quando eu marco que o documento neste documento, os objetos vão ser alinhados à linha guia, às diretrizes. Vou chamar linha guia mesmo, tá? As linhas guias. Então, tudo que nós formos criar, ó, veja, ele encosta na linha guia e já vai alinhar com essa linha guia, certo? Beleza? Então, tranquilo, né? Isso aí é tranquilo para todo quem já tem experiência no Corel, né? Então, vou criar um documento aqui. E eu poderia definir já que 65, colar, ok? Tranquilo, né? Agora vamos, vou mostrar aqui para vocês como que na hora que a gente aumenta, por que ele aumentou proporcional, né? Para cima e para baixo, de acordo com a origem do objeto. Então se eu mudar a origem do objeto aqui, ó, ponto central superior e aumento, então a origem dele é aqui. Então, quando eu aumentar o tamanho, ele vai aumentar para cá. Essa é a origem, então ele está aumentando para cá. Vou aumentar a origem do objeto. 65, aliás, o tamanho do objeto, né? Aumentei, ele baixou para cá, ó, porque nós mudamos o ponto de origem do objeto. Então, você pode, a cada alteração nos objetos, você modificar o seu ponto de origem, certo? Então, está aqui esse objeto com 65. Então, eu vou clicar com direito, tipo de quadro, criar recipiente vazio de Power Clip. Pronto. Deixei ele marcado aqui, porque já informando que ele vai receber um objeto ali dentro, né? Então alguns usuários reclamam dessa configuração do CorelDRAW, mas isso ajuda para nós criarmos wireframes de vários layouts, né? Aí para deixar dessa forma, então nós vamos deixar dessa forma aqui, distribuindo o alinhamento em 5 milímetros. O espaçamento, o respiro entre cada objeto será de 5 milímetros. Então, eu venho aqui alinhar objetos, venho na régua, arrasto uma linha guia, colando aqui no objeto. Como está alinhando aos objetos, então quando eu passar uma linha guia, ele vai colar no objeto. Pronto. Aí eu defino, eu faço aqui, segurando o Ctrl, um quadradinho, marco esse quadradinho com 5 milímetros. Eu digito aqui 5 milímetros, digito aqui 5 milímetros, certo? Para não digitar duas vezes 5 milímetros, eu posso marcar aqui, bloquear a proporção. Como é um quadrado, então quando eu digitar 5 aqui, vai ficar 5 aqui também. Então, vocês já sabem que nós podemos travar a proporção. Então, quando fazemos alterações de tamanho do objeto, ele aumenta proporcionalmente quando a gente trava aqui a proporção. Então eu posiciono, está colado a linha guia, né, e é o objeto. Então pego aqui, venho aqui na régua, puxo
novamente, colo aqui no objeto. Então esse é o meu respiro de 5 milímetros. E aí eu ia pegar e fazer esse respiro em vários pontos do alinhamento, do meu layout, para deixar nesse formato os alinhamentos do objeto. Então, isso daria muito trabalho, mas claro que o documento ficaria bem organizado, né? Muito bem organizado. Um dos recursos de alinhamento, dos novos recursos de alinhamento do CorelDRAW X7 facilita esse tipo de diagramação, certo? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui o espaço de texto. Seleciono, clico com o botão direito sobre ele e insiro um marcador de texto, né? Um texto de placeholder. É um texto falso, né? Um lorem ipsum, para você demonstrar como vai ficar esse texto. Vou alinhar aqui só para... Então, ao vir aqui em exibir linhas guia de alinhamento, então quando movermos os objetos, certo? O CorelDRAW vai mostrar para a gente como eles vão se alinhar um objeto ao outro. Ok? Veja. Olha só essas linhazinhas bem clarinhas, azulzinho bem clarinho que apareceu aqui, né? Então ele está mostrando o centro do retângulo superior e o centro da minha caixa de texto. Conforme eu for baixando aqui, ó, ele está alinhado exatamente na base da caixa de texto. Ok? Criei uma cópia aqui. Então, para observar os vários recursos que nós temos aqui na guia de alinhamento, então vamos abrir aqui o nosso personalização. Vamos aqui em guias de alinhamento dinâmica, certo? Marcar nossa caixinha, janela de encaixe aqui, guia de alinhamento dinâmico, e está aqui nosso guia de alinhamento. Vejam o formato aqui nós podemos mudar o formato da linha guia de alinhamento, nós podemos mudar a cor. Então vou colocar aqui, digamos, esse magenta, para ficar mais visível. Ok, ó, agora está melhor, né? Está mais visível o magenta. Aqui, ó, centro, né? E veja que aparece aqui, ó, ele mostra bem a informação de espaçamento e aparece aqui, você olha que tem essas setinhas, ó, mostrando exatamente a mesma distância, olha. Veja que nas setinhas superiores tem 5, mostra ali os 5 milímetros e aqui ele está mostrando exatamente os 5 milímetros, o espaçamento 5 milímetros. Então, você de cara aqui você já posiciona os objetos com o mesmo alinhamento. Então isso é muito bacana, fica muito fácil de você fazer, certo? Layouts bem precisos, ok? Ó, beleza? Muito bacana isso, realmente. E se você criar determinados objetos e você quer definir uma margem entre esses objetos, uma margem específica, diferente dos 5, veja que aqui nós estamos trabalhando, ele colocou exatamente os 5 milímetros. Então, se eu quero definir uma margem diferente, então eu venho aqui em imagens, ele coloca uma outra cor, né? Então é bom você observar, coloca a cor diferente para você verificar as guias de elementos e as guias de imagem. E 5 milímetros. 5 milímetros nós já estamos trabalhando com 5 milímetros. Então, ó, observe que surgiram as setinhas laranja, mostrando a margem de 5 milímetros. Veja, vou afastar aqui, ó. Viram? Beleza? Vamos voltar. Então, se eu especificar aqui que a margem deve ser de 7, certo? Lembrando, horizontal. Tá marcado aqui o cadeado, então vai ter a mesma distância, né? Observe que agora, então vou rodear esse objeto aqui. Ó, espaçamento 7, veja. Então é muito bacana isso, uma novidade bem interessante
que proporciona que a gente trabalhe os alinhamentos, as margens de uma forma muito mais exata, muito mais precisa, ok? Só uma outra explicação aqui. Fazer aqui um círculo. Veja, a margem de 5. Observem os alinhamentos, tá vendo? Então é muito mais fácil de você trabalhar alinhamentos aqui em objetos com o CorelDRAW X7, beleza? Então gostaram da novidade? Quando você estiver trabalhando layouts, documentos de layouts, então você pode vir aqui na área de trabalho, mudar a sua área de trabalho para layout de página, e surge várias janelinhas aqui, vários botões aqui específicos, uma nova barra de ferramenta para layout de página. Se você já viu o nosso vídeo sobre a área de trabalho, né? Nós falamos sobre isso. E aí você vai ter aqui de forma mais rápida, veja que ele sai daqui de forma mais rápida, os botões de alinhamento, certo? As configurações de layout. Ó, as caixinhas, o tipo de alinhamento, vamos alinhar pelas bordas dos objetos, que são, ele retira, ele esconde a guia a janela de encaixe de alinhamento, já que a gente vai trabalhar diretamente aqui, né? Então todos os mesmos botões que você teria aqui, você tem aqui. Todas as opções de margem, certo? Tudo ficaria aqui de uma forma mais fácil, mais prática. Então é só você mudar a sua área de trabalho para a área de trabalho layout de página. Beleza? Então muito obrigado. Esse foi mais um Dicas do Grab. Meu nome é Ivan Berg Moreira. Não esqueçam de assinar o nosso canal e de compartilhar o nosso vídeo. Comentem. Um abraço e até mais.